Mas é bom que o ministro tenha sobre ele uma outra autoridade, né? Sempre. É bom um pastor ter uma Sempre, autoridade sobre sempre. ele. Não Até o pastor Carlos Eduardo, ele veio aqui, ele fez uma fala muito polêmica, que ele afirmou que a maioria dos pastores não são dizimistas, não devolvem o dízimo. Por quê? Aí ele fez analogia, tá? Isso aqui não é um pensamento meu, é um pensamento do convidado que eu recebi aqui. O cara é pastor de uma igreja, ele recebe lá, vamos lá, 10 mil de salário, vou colocar um valor mínimo que ele colocou aqui. 10 mil de salário. Ele vai lá e devolve 1.000, né? Devolve 1.000. Aonde? Na mesma igreja que ele pastoreia. Aí ele recebe os 10 mil de salário. Ele foi dizimista daí nessa questão? Não dizimou. Ele não dizimou. O pastor Carlos Eduardo, não o conheço pessoalmente, já assisti alguns cortes dele aqui no programa. Discordo de um monte de coisa que ele fala, concordo com um bocado de coisa que ele fala também, e isso aí é uma das coisas que eu concordo com ele. Não existe esse negócio de pastor dizimar na própria igreja. Nunca existiu. Tudo que nós temos sobre dízimo veio da onde? Do Antigo Testamento. Ok? Então há um formato. Inclusive, quem fala contra dízimo, tem gente que fala, meu Deus do céu, dá até preguiça. Sabe? Esses dias não, sempre eu estou vendo pessoas falando contra dízimo sem nem fazer noção do que é isso. Ele nem sabe que dízimo, existiam cinco tipos de dízimos no Antigo Testamento, que de fato existem 2 desses dízimos que caducaram com a lei. 2 desses dízimos são totalmente ritualísticos. Para se apresentar hoje, precisaria existir templo, precisaria existir levitas, sacerdotes, e por aí vai. Agora, existem 3 dízimos, 3 tipos de macer. Existem vários, existem 5, macer Rishon, macer Ani, 3 tipos de dízimo que se entrega até hoje porque eles não têm a ver com a lei. É o dízimo do princípio, é o dízimo de Abraão, que dizimou quando não havia lei, em Gênesis capítulo 14. É o dízimo de Gênesis capítulo 28, o dízimo de Jacó. Não tinha lei, ele já dizimava. Quais são esses dízimos? Um é o dízimo do pobre, era de 3 em 3 anos, era o chamado Sedacá. O outro é o dízimo dos dízimos. E o que é o dízimo dos dízimos? Essa é a questão. É aquilo que está sendo reivindicado em Malaquias capítulo 3. Porque os irmãos pregam na igreja, os pastores que não dizimam, pregam na igreja esse texto para o povo dizimar. Olha, Malaquias capítulo 3, versículo 10, vocês estão roubando o Senhor e desce a ripa. Só que aquela palavra não é para o povo. Aquela palavra é para os sacerdotes. O povo estava dizimando. Quem não estava dizimando era o sacerdote. Esse é um outro tipo de dízimo, é o dízimo dos dízimos. O que o sacerdote tinha que fazer? Ele precisava pegar o dízimo de tudo que o povo passava para ele e entregar o dízimo dos dízimos ao sumo sacerdote. Porque não existe autoridade nessa terra que esteja num nível máximo que não precise de nenhum outro homem sobre ele. Não existe. Não, meu contato é direto com Deus. Estava na igreja ontem, ministrando numa igreja aqui em Curitiba, talvez o pastor está até assistindo, é um grande homem de Deus, mas eu falei para ele, pastor, qual que é seu pastor? Quem que é seu pastor? A quem o senhor presta obediência? Na mão de quem o senhor dizima? Para quem que é que o senhor confessa pecado? Quem que é que puxa a tua orelha? Quem que é que puxa, fala assim, ó, senta aqui, ó, é assim, assim, assim. Não, o senhor precisa. Busque urgentemente uma cobertura espiritual, que não existe profeta sem sacerdote, não existe pastor sem pastor. Nenhum sacerdote pode comer seu próprio dízimo. O que o sacerdote fazia? Entregava o dízimo dos dízimos ao sumo sacerdote. O que o sumo sacerdote fazia? Entregava o dízimo do que recebeu do sacerdote a outro sumo sacerdote. Nenhum sacerdote, nem sumo sacerdote, poderia comer o seu próprio dízimo. Eu fui numa igreja de mais de 2.000 membros no Mato Grosso. Um grande amigo também, um pastor queridíssimo. E ele chegou para mim e falou assim, José, eu vi que você tem uma graça muito grande para falar de oferta, falar de dízimo. Fala um pouco aqui na igreja, ministra um seminário para a gente. Nosso povo aqui, 20% é dizimista só. Eu olhei para o pastor e falei assim, meu amigo, o senhor é dizimista? Ele disse, eu sou. Primeira coisa que eu faço todos os meses quando eu recebo meu salário é pegar os 10% e entregar para tesoureiro lá na secretaria. Falei, mas como, aqui na sua igreja? Então quer dizer que o senhor dizima no seu próprio ministério? O senhor administra o seu próprio dízimo? Falei, se um irmão da sua igreja resolver administrar o próprio dízimo também, falar assim, não, pastor, meu dízimo está aqui, eu vou comprar uma cesta básica, eu vou ajudar um pobre ali, eu vou fazer... Tá certo? Eu disse, não. Falei, pastor, o seu dízimo tem que ser entregue na mão do seu pastor. Quem que é seu pastor?
Aí ele falou, meu pastor é o pastor José Fernando, pastor presidente da convenção lá no estado, pois você vai entregar na mão do seu pastor. Mas você vai fazer isso, porque eu só vou ensinar dízimo para as suas ovelhas se você se tornar um dizimista a partir de hoje. Então, hoje ele diz que mais de 80% do povo é dizimista. Mas ele primeiro, eu falei, pastor, não existe unção que sobe. Na Bíblia, unção só desce. Você nunca vai ver unção subindo. Unção só desce. É da cabeça de Arão para a barba de Arão, da barba de Arão para a roupa de Arão, da roupa para as orlas e vai caindo até lá embaixo. Agora, a honra não desce, a honra só sobe. E a unção só desce quando a honra sobe. Unção só flui na honra. Se eu não tiver a capacidade de reconhecer e honrar o ministério que você carrega, eu não sou capaz de tocar a unção que você carrega. Então, quando você honra, a unção desce da cabeça do seu líder para a sua cabeça. Da sua cabeça para a cabeça dos seus liderados. Da cabeça do seu liderado para tudo que eles colocarem as mãos. Então, não existe esse negócio de pastor que dizima para si mesmo, pastor que meu contato direto com Deus. Eu falo com Deus, Deus fala comigo, acabou. Não existe isso. Então, você quer saber se você está numa igreja sadia ou não? Primeira pergunta que você tem que fazer para o seu pastor é, pastor, quem é o seu pastor? A quem o senhor presta obediência e submissão? Então não existe pastores independentes. Pastor independente, eu não acredito nisso. Pode ser que o seu pastor seja de outro ministério, não tem problema. Não precisa ter vínculo denominacional. Não precisa ter vínculo convencional. Agora, espiritual, sim. Então também não tem como o apóstolo ser diretamente só consagrado por Deus sem um reconhecimento. Tem que ter um reconhecimento. Tem que ter um reconhecimento da igreja, principalmente, de alguém que tem essa unção, reconhecer essa unção sobre ele. E por aí vai. Você acredita mesmo nesse negócio de cobertura espiritual? O pastor precisa ter uma cobertura espiritual, os crentes precisam ter uma cobertura espiritual. É o que eu acabei de falar. Acredito piamente. Piamente. É. O piamente, né? Ele não mandou essa. É que aqui em Curitiba, quem não sabe, os homens chamam um ao outro de piá. Ai. Não, eu acredito com certeza absoluta, e o próprio Jesus, o Filho de Deus, poderia falar, eu sou o Filho de Deus, não preciso de ninguém. Ninguém para me autorizar, ninguém para me ordenar. E Jesus não ousou começar o seu ministério sem ser autorizado, referendado pelo maior profeta. E não era só profeta, não, era sacerdote também. João Batista vinha de linhagem sacerdotal. Então, se Jesus, o Filho de Deus, se o apóstolo Paulo, que era o cara... Irmão, se eu fosse falar... Isso eu acho maravilhoso, porque um dia o pastor Sila Malafaia pegou o Tiago Brunet assim, ó, deu uma pisa nele e falou assim, olha, quem foi que te deu autoridade para ser mentor de pastor? Para estar acima de pastor, para ser cobertura de pastor? E o Tiago foi humilde, falou, não, pastor, eu quero que o senhor me fale mesmo. Em que eu estou errando? O pastor falou, ó, não seja cobertura de nenhum pastor, você não tem autoridade espiritual para isso. Você pode ter capacidade cognitiva, você pode ter ferramentas maravilhosas que ele pode usar no ministério, abra treinamentos, faça seus cursos, mas não seja cobertura de pastor nenhum, porque você não tem autoridade para ser mentor de ninguém. A autoridade espiritual não tem a ver com preparo. Eu fui para a faculdade, eu me formei. Porque se fosse assim, irmão, Pedro nunca teria sido a autoridade sobre a vida de Paulo. Porque Paulo colocava Pedro no bolso e tirava Pedro do bolso quantas vezes quisesse. O nível de preparação, o tanto de idioma que Paulo falava, a sua tripla cidadania, todas as suas competências, enfim, de estudos. Mas Paulo ficou ali aos pés de Pedro 15 dias. Foi suficiente. Foram o suficiente para que ele recebesse o que ele precisava receber. Porque a autoridade espiritual não é algo que eu conquisto na faculdade, eu preciso ter. Primeiro princípio da autoridade é estar autorizado. E como é que funciona essa cobertura espiritual? É aquilo que Jesus fazia com os discípulos. Os discípulos voltaram muito doidos. Jesus, você não imagina, Jesus. A gente dá ordem, até os demônios nos obedecem. Os cegos veem, os surdos ouvem. Por quê? Porque eles estavam autorizados, eles estavam enviados. É como você, quando vai viajar e pede a bênção do seu pastor para ir. Pastor, eu tenho um ministério itinerante. Você vai sem autorização? Se você não tivesse autorização para cumprir o seu chamado, você iria? Não. O que te dá autoridade é você ter sido enviado. Inclusive, uma vez manifestou um demônio numa igreja e tinha um irmão que ele estava com a vida no altar, sabe? Ele estava jejuando, orando, subindo um monte, estava um caça-demônio. Ele queria ver um demônio na frente dele. E eu estava pregando. Manifestou esse demônio lá atrás e esse irmão foi para cima, mas foi com vontade. Garrou, então vai sair agora, capeta, e sai.
O demônio não saiu. O rapaz estribuchava no chão e chutava todo mundo e dava porrada em todo mundo. Até que eu vi aquele movimento lá atrás, em nome de Jesus. 1 em nome do Pai, 2 em nome do Filho, 3 em nome do Espírito. Sai! O rapaz levantou liberto. Depois do culto, esse moço chegou para mim e falou assim, pastor, eu estou destruído. Estou arrasado. Eu falei, por quê? Ele disse, porque eu estou com a minha vida no altar. Eu não estou em pecado. Eu estou em oração. E eu mandei o demônio sair, o demônio não obedeceu. Eu falei, é porque você, irmão, não entende de autoridade espiritual. O demônio entende. O demônio respeita isso. Quem estava com a palavra ali era eu. Quem era a autoridade no ambiente ali era eu naquele momento. E o mundo espiritual respeita isso. É por isso que em muitas igrejas, quando manifesta um demônio, o pessoal manda para o quartinho. Porque quando manifesta no meio do povo, é aquela confusão. Um pega no braço, outro pega na perna, outro pega no cabelo. Um grita, sai, o outro grita, tá amarrado. O demônio fica, sai, eu fico amarrado. Vou para lá, vou para cá. E o diabo, ele respeita a autoridade. Se você não entende de organização, de autoridade, de hierarquia, o diabo entende. E entende muito bem. Então, eu falei para ele, se eu tivesse te dito assim, ó, irmão fulano, vá lá e expulsa aquele demônio, pode ter certeza que ele ia sair. Você estava autorizado, enviado, abençoado para aquela missão.